Muito boa tarde, Raquel. Olá, boa Muito tarde, André. obrigado, muito obrigado por teres aceito este meu desafio, este meu convite para estares aqui presente, aqui nesta terceiro aqui round das minhas entrevistas, das minhas Power Talks. Antes de começarmos, deixem-me só aqui explicar-vos o que é que estamos a fazer. O meu nome é André Oliveira, sou um apaixonado pelo mundo do empreendedorismo. Sou, Olá, boa tarde. sou uma pessoa extremamente voltada também para as pessoas, por fazer acontecer, e há cerca de 7, 8 anos decidi tomar o comando da minha vida, o controle das coisas, dediquei-me a fundo a ser empreendedor e agora neste período de pandemia, de quarentena, decidi avançar, fazer aqui com um projeto que já tinha há muito tempo em mente, de entrevistar pessoas que me são próximas, que me são queridas, que decidiram também abraçar este mundo do empreendedorismo e que têm muito sucesso. Já sabem, se tiverem amigos interessados em acompanhar aqui esta sessão, coloquem nos comentários. Se tiverem questões a colocar à Raquel, também podem colocar aqui nos comentários, quer na página pessoal dela, quer na minha página e na minha página pessoal. E podem sempre partilhar aqui o nosso vídeo, estejam à vontade para também fazer questões. E pronto, Raquel Leites, empreendedora, natural de Sandim, Vila Nova de Gaia. Raquel, tens uma história de vida espetacular, nasceste do outro lado do Atlântico. Muito obrigado mais uma vez por teres aceito aqui este meu convite. Quem é a Raquel e como é que chegou a Raquel até nós? Ok, obrigada, André, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Quem é a Raquel? A Raquel é uma apaixonada pela vida e pelas pessoas. Como tu disseste, eu nasci na Venezuela. Quando ainda vivi cerca de 5 anos na Venezuela e depois regressei a Portugal e comecei os meus estudos cá em Portugal. Entretanto, tive um percurso como qualquer pessoa, não é? A única particularidade é que eu comecei a trabalhar desde cedo com a minha mãe num cabeleireiro. Foi aliciante, deu aqui a possibilidade de conhecer aqui muitas pessoas. E estudei na Universidade do Minho. Fiz o curso de Engenharia Biológica, foi um curso que gostei muito, foram 5 anos muito intensos e desde que terminei o meu curso eu iniciei atividades numa empresa de consultoria e nesta empresa de consultoria eu tive a oportunidade de trabalhar com as grandes empresas aqui do nosso tecido em Portugal. Foi muito bom para mim porque ganhei muitas competências e em 2007, com o nascimento do meu segundo filho, algo mudou em mim porque eu sentia-me um bocadinho triste comigo mesma e zangada porque eu tinha que estar ausente da minha casa entre 3 a 4 dias por semana, o que era muito ingrato para mim porque tinha que deixar os meus filhos com o meu marido. E então, em 2007, decidi com clareza criar a minha própria empresa. Não foi fácil, mas nós sabemos que nós estamos sempre constantemente à espera de novos desafios e temos que nos decidir. Foram tempos não difíceis porque eu inicialmente não tinha uma carteira de clientes que me permitisse ter ali um volume de trabalho que justificasse. Tinha acabado de construir uma casa e lembro-me que houve aqui alguns meses que tínhamos que contar os tostões no final do mês. Mas pronto, são coisas da vida, são experiências que também não nos esquecemos e desde então a empresa tem começado a crescer, estou neste momento numa situação muito confortável, com bons recursos financeiros, só que já há 2 anos que andava com alguma preocupação porque é um trabalho que depende muito de mim, é um trabalho muito solitário e eu tinha sempre algum receio de que se eu ficasse doente ou se acontecesse algo, isto é, como esta pandemia que estamos agora que estamos a viver, o que é que seria de mim porque não conseguiria ter rendimentos. E então há 2 anos abracei um negócio, empreendedora como sou, tinha que fazer algo mais e então iniciei um negócio na parte do negócio online e tem sido fantástico. Porquê? Porque eu consigo trabalhar
quando quero, onde quero, e permite-me de alguma forma viajar o mundo com a minha família, que é aquilo que eu mais adoro. E tenho neste meu negócio desenvolvido muito a área do desenvolvimento pessoal para me tornar aqui uma pessoa melhor, uma melhor versão de mim mesma, e que tem sido incrível. Por isso isto é um bocadinho da Raquel, o percurso destes 40 e tal anos de vida são intensos e a minha ideia efetivamente é viver esta vida ao máximo. Excelente início, Raquel. Já deste aqui uma breve introdução daquilo que tem sido a tua vida, recheada de experiências. Vamos começar mesmo pelo início, não é? Logo, até pela tua... Tu nasceste na Venezuela, como é que foste lá parar, digamos assim? O que é que te fez voltar cá para Portugal? Isso é um bocado a tua história, mas também se puderes partilhar também essa parte, que às vezes para as pessoas também perceberem que nós também somos o somatório de todas as nossas experiências. Como é que foi essa tua viagem? Recordas? Não sei com que idade é que vieste nova de lá para Sim, cá? 5 anos. Eu comecei logo aqui a primária, isto é, eu fui para a Venezuela porque o meu pai emigrou juntamente com a minha mãe. Eles trabalhavam lá, só que depois em termos de segurança a Venezuela já estava a entrar num período em que não era seguro andarmos nas ruas, e então os meus pais decidiram que em vez de eu estudar na Venezuela, que seria todo indicado, a minha mãe regressou, eu iniciei cá a escola e depois entretanto o meu pai também regressou de vez a Portugal e desde então que estamos cá em Portugal. Por isso eu tenho algumas memórias da vida que lá estive, mas eu era muito pequenina do tempo que estive lá na Venezuela. Oh, Raquel, então tu começaste cá a escola, ou seja, também as tuas memórias também não são, ainda são um bocado curtas lá da Venezuela. Não Sim. sei se tens curiosidade para lá voltar ou não, mas já lá vamos. Sei que tu tens uma paixão louca por conhecer o mundo. Também depois quero que partilhes um bocado da tua experiência fantástica que tiveste ano passado, mas já lá vou com o teu marido, com o Luís e com os teus filhos. Tiveste um verão para recordar, não é? Sem Que dúvida. seja para repetir, mas sem dúvida que será para recordar, porque foi um marco. Mas já lá vamos. Estudaste cá em Portugal, quando estavas a crescer, aquela típica pergunta: o que é que a Raquel queria ser quando fosse grande? Bem, eu acho que grande parte dos jovens tem esta indecisão daquilo que quer ser, não é? Eu sabia que eu sou muito ligada às áreas das matemáticas, por isso alguma coisa na área da engenharia eu gostaria de seguir. Agora, uma coisa eu sabia, uma vez que eu comecei, eu trabalhei com a minha mãe no cabeleireiro até casar e, eu sabia que cabeleireira eu não queria ser porque é um trabalho que está ligado à beleza e eu adoro ir ao cabeleireiro, mas trabalhar no cabeleireiro não é para mim porque é um trabalho muito intenso, é fins de semana e é muito cansativo, mesmo muito cansativo. E então eu decidi no eu estudei no Colégio Internato dos Carvalhos, estudei Química, era uma área que eu sempre gostei muito, e então quando concorri a minha dúvida ou era Engenharia Química ou na parte das biologias, e apareceu-me um curso que era Engenharia Biológica, e eu disse, bem, o que é isto? Se calhar é este o curso que eu vou seguir. Na altura até estava muito a pensar que era um bocadinho mais relacionado com a biologia e na realidade a engenharia biológica é um curso que é um bocadinho o somatório de engenharia química e engenharia do ambiente. É um curso que no início, quando eu terminei, não era muito conhecido este curso, e que em termos até de saídas profissionais, quando íamos ver a secção de anúncios de emprego, não havia muitas empresas a solicitar engenheiros de ambiente. Sei bem o que é isso. E como é que, já agora, eu sei que tu foste estudar para o UEM, para Braga, para a Universidade do Minho. Sim, Foste para lá, viveste mesmo lá, certo? Em Braga? Ou seja, sim, não fica, ou vivi, seja, sim, como é que foi assim, sair de casa pela primeira vez, esses teus primeiros 4, 5 anos fora de casa? Que experiências é que guardas? Que marcos é que ficaram em termos de crescimento, de aprendizagem? Porque é o que eu costumo dizer, não é? Acho que a vida académica, não é? A experiência académica, a experiência universitária, não é só
Acho que quem vai para a universidade para tirar um curso só aproveita 10% do que a universidade tem para nos dar, não é? Porque acho que nós devemos ir para a universidade para aprender a pensar, acima de tudo, para aprender a resolver problemas e depois também para nos conhecermos a nós e para percebermos onde é que estamos, para onde é que queremos ir e a forma como nos encontramos no mundo. Porque muitos de nós achamos que somos o maior da nossa rua, mas calhar a nossa rua só tem duas casas, só tem a nossa casa. E acho que o primeiro contacto com a realidade é quando chegamos assim à vida académica, não é? E vemos que existem outros meninos, outras meninas como nós e que também têm as mesmas ambições, outros têm as mesmas dificuldades, outros têm experiências de vida totalmente diferentes. Como é que foi esse impacto? Que ideias é que te surgem assim à cabeça? Bem, foi uma experiência, para mim foi muito boa, porque eu sou de uma família em que sou a mais velha, não é? A primeira experiência que tenho foi o meu primeiro dia a chegar a Braga, que a minha família foi-me lá toda levar em procissão, não é? Na altura tínhamos uma Toyota Ace, carregamos a Toyota Ace e lá fomos todos para Braga. Mas foi uma experiência muito enriquecedora porque conheci pessoas de vários pontos do país, com outros pontos de vista que eu não tinha, porque eu sempre vivi em Sandim, Vila Nova de Gaia, e a realidade era uma realidade completamente diferente, mas a vida na Universidade do Minho, o ambiente é muito bom porque é uma cidade também pequenina, pessoas muito jovens, gostei imenso da universidade, do tipo de curso que fiz, porque é muito prático e eu posso dizer que aproveitei ao máximo os 5 anos em que estive na universidade, porque pronto, não foi só estudar, foi também sair. Adorava a noite bracarense, tenho lá experiências inesquecíveis. Raquel, o que é que tu, enquanto estudavas, estiveste lá a estudar em Braga, o que é que estudavas? Estavas a tirar o teu curso de Engenharia Biológica. O que é que tinha mudado para a Raquel quando tinhas 13, 14 anos, aquela perspectiva que tinhas de vida, e que, e que ideias começaste a ter? O que é que tu começaste a achar, ou o que é que tu começaste a pensar que iriam ser os teus 5 anos a seguir, a teres acabado o curso? O que é que ia na tua cabeça? A fase antes de teres que sair mesmo da vida académica e teres que ir Sim. para o que dói, não é? E o que é que se passava pela tua cabeça? Que ideias é que tinhas? Que experiência é que tinhas? Onde é que estavas e para onde é que achavas que ias? Bem, eu gostava, como se calhar como todos nós, era terminar o curso e começar logo a trabalhar. Agora, a indecisão era que tipo de trabalho é que eu poderia fazer, porque eu fiz Engenharia Biológica, ramo Controlo de Poluição, eu tinha aqui algumas saídas, trabalhar em ETAs, a trabalhar em estações de tratamento de água, trabalhar em indústria, essencialmente eu quando estive, o tempo em que estive a estudar, não havia uma noção clara de qual seria a atividade por onde eu pudesse trabalhar. A minha maior preocupação era ter um estágio que eu pudesse fazer para depois dar continuidade. Agora, alguma coisa eu sabia que gostava de ter um trabalho que não fosse monótono e que não fosse que eu tivesse que ficar sempre no mesmo local. Se formos agora a analisar a grande parte das nossas empresas, é isso que acontece, não é? Nós temos que estar num trabalho das 9 às 6 e seria esse o meu percurso. Eu fiz um estágio numa empresa metalomecânica da área automóvel e eu gostei muito, comecei logo o meu estágio como responsável de um departamento de gestão ambiental e iniciei com a implementação de um sistema de gestão ambiental, foi muito bom para mim em termos de experiência. O que é que eu não gostava era efetivamente daquele ambiente, porque as rotinas eram todos os dias, era a mesma atividade, isto é, eu começava às 9, executava aquelas atividades, terminava às 6 e era este o meu trabalho. E não estava muito satisfeita, porque eu quando terminei depois o meu estágio, eu ingressei numa empresa de consultoria e a consultoria a mim era algo que me apaixonava e que me apaixona, porque a consultoria permite-me estar em diversas empresas, eu hoje estou numa indústria, amanhã estou numa área de serviços, hoje estou numa clínica, amanhã estou numa outra área e que posso contactar com diversas pessoas
com diversas áreas e que a mim me motiva mais. Por isso é mais aliciante para mim eu estar em constante movimento e fazer coisas diversas, porque eu gosto de fazer coisas diversas, não gosto de estar na monotonia das atividades, fazer algo de rotina. Isso para mim não... Eu sabia que isso eu não queria. Eu compreendo perfeitamente, porque uma das razões que me levou a enverdar pelo curso de Ciências Biomédicas que eu estudei em Aveiro era para, ou seja, acabei por ir por alguma coisa na área da saúde, porque fui sempre aquele impelido, no fim e ao cabo, também pela família, pela sociedade, saúde que era interessante e que era o futuro. E eu depois também, mas tinha uma certeza, também não queria tirar nenhum curso muito técnico, ou seja, algo muito específico, não queria ir para a universidade para ter uma profissão específica, queria também ter horizontes abertos, mas depois também cheguei a uma fase em que era de tal forma aberto que eu estava completamente perdido, não sabia muito bem, e porque depois a sociedade, depois também o mundo do trabalho, se calhar às vezes nem nos reconhece, como é o teu caso, acabas por não ser uma engenheira mecânica, uma engenheira de gestão industrial, uma engenheira química, e era como o meu caso, era tudo e não era nada, e depois estava ali andava assim num limbo, ali na corda bamba, sem saber muito o que fazer, e acho que são algumas fases em que nós andamos assim um bocado perdidos, mas fazem sentido, porque lá está, também estamos indo de encontro àquilo que é o nosso objetivo, e nós identificamos também muito bem, porque temos esta visão também do mundo, que o mundo é demasiado belo, e gostei aqui do pormenor, tens aí o globo aí iluminado atrás de ti, e o mundo é demasiado belo para estarmos sempre a fazer a mesma coisa. Quando é que tu tomaste a noção de que a fórmula 40-40, e passo a explicar, de que trabalhar 40 horas por semana durante 40 anos não era aquilo que tu querias para ti, e que nos primeiros 4, 5 anos ou os primeiros 10 anos em que andaste a trabalhar, cedo percebeste que essa não era a fórmula para o teu sucesso? Quando é que isso fez sentido? Qual é que foi o timing? Tu já deste aí um bocadinho a stock, mas qual é que foi o timing na tua vida? Isto é, eu sou uma pessoa que eu quando meto algo na minha cabeça, eu tenho que fazer tudo para tentar concretizar o que quero atingir. Eu sei que eu comecei na consultoria, como te disse, os primeiros anos para mim foram fantásticos, porque eu consegui trabalhar em empresas de topo cá em Portugal, e eu conseguia ganhar muito conhecimento. Em 2007, eu sou uma pessoa ligada muito à família. Em 2007, com o nascimento do meu segundo filho, algo se transformou, porque o que é que eu disse? Não, eu em termos profissionais estou satisfeita, mas em termos familiares não estou, porque eu não estou a acompanhar o desenrolar e o crescimento dos meus filhos, isto não faz sentido nenhum para mim. E então em 2007 foi aí a altura em que eu disse, não, algo tenho que fazer, porque se eu estiver sempre a trabalhar por conta de outrem, eu não vou sair desta situação. Por isso eu tenho que fazer alguma coisa diferente se quero ter resultados diferentes, e foi aí que em 2007 eu decidi criar a minha própria empresa, porque o que é que eu pensei? Se eu criar a minha própria empresa, eu posso trabalhar da forma como eu quiser, porque eu desde que me lembro, eu tenho os 2 filhos, mas eu sempre os acompanhei. Eu no dia de anos deles não vou trabalhar, eles tinham uma atividade na escola e eu acompanhava-os, se eles precisavam estavam doentes, eu estava lá para os acompanhar, por isso tinha que ser algum emprego que me desse esta flexibilidade. Por isso em 2007 foi este o meu percurso. Agora, tem outra coisa que não é, que tem uma desvantagem, que é, sim senhor, eu posso gerir o meu tempo, mas se eu não trabalhar nenhum dia, também não ganho. Sim, mas isso também acaba por acontecer quando nós temos um emprego, não é? Acho que existe uma crença, não é, da sociedade, que diz, eu quando tiver o meu próprio negócio, ao fim e ao cabo, já vou ser patrão, não é? E nós, a maior parte da malta, quando começa o próprio negócio, acha que é patrão e tira férias, não é? E os negócios, quando estão de férias, a maior parte do negócio, nenhum negócio anda. E acho que numa fase inicial, qualquer negócio, porque as pessoas quando começam, ninguém começa com milhões para faturar e para montar logo uma fábrica enorme, não é? Quando já se faz isso é porque já há muita experiência para trás, e numa fase inicial acho que devemos nos focar em ver o nosso negócio, seja ele qual for, como o nosso emprego, mesmo que seja um part-time, e sermos profissionais daquele emprego, porque se nós não abrirmos o nosso negócio
à hora certa. É a mesma coisa de que nós temos que estar no nosso posto de trabalho, seja onde for, às 8 da manhã ou às 9 da manhã, e aparecermos lá apenas às 10 ou às 11. Uma vez, duas, pode resultar. Se calhar à terceira ou à quarta ou à quinta, vemos para da rua, não há nenhum patrão que tolere, não é, esta falta de profissionalismo. Portanto, nós quando começamos o nosso próprio negócio, acho que devemos ter esta consciência de devemos ser profissionais, e já que temos este privilégio, temos o patrão de nós próprios, vamos ser um bom patrão de nós próprios e fazer com que estejamos no sítio, a hora de fazer tarefas. Acho que a grande vantagem uma das grandes vantagens do empreendedorismo e de ser empreendedor é flexibilidade. Agora, flexibilidade também corresponde a responsabilidade. E a liberdade é muita responsabilidade. E as pessoas às vezes esquecem-se disto, porque a grande vantagem é, tudo bem, não tenho que levantar às 8 da manhã para estar a trabalhar das 9 às 5. Está bem, mas se calhar se começa a trabalhar às 2 da tarde, se calhar vou estar a trabalhar até à meia-noite ou até às 2. É esta tomada de consciência que as pessoas têm que ter. Mas sem dúvida que é mais livre, que existe mais liberdade. E antes de fazer aqui uma pergunta, eu sei que já temos aqui muitas pessoas a ver-nos e a acompanhar-nos. Quem tiver questões para colocar à Raquel, pode colocar, quer na minha página, quer na minha página pessoal, quer na página da Raquel. Nós, entretanto, vamos acompanhar. Já sabem, podem partilhar os vídeos, estejam à vontade. Raquel, em 2007, quando nasceu o Tiago, o teu filho, o teu segundo filho, tiveste esta tomada de consciência. Foi fácil a decisão? Antes da própria consequência da decisão, foi fácil? Como é que foi deixar... Acho que é a grande dúvida que as pessoas têm. Eu até tenho muita vontade de ter liberdade, eu quero ter tempo para os meus filhos, eu quero ter tempo para as minhas coisas, eu estou farto de aturar o patrão A, B, C e D, e as pessoas, muitas delas, não tomam a decisão com medo daquilo que estão a deixar do certinho. Tu deixaste ter esse medo, porque se tiveste a consciência que o certinho, que não era o futuro, não é? Que o certinho estava-te a castrar e estavas a viver ali numa roda que estava-te a impedir de ir mais além, mas que somos todos humanos, não é? As pessoas acham que a malta às vezes cai de paraquedas e que chega ao topo da montanha de paraquedas, não é? Quem quiser chegar ao topo do Everest tem mesmo que subir desde a base, não é? E passo a passo, ninguém vai de helicóptero lá para cima. Não há ninguém que faça as flexões por nós. Não há ninguém que faça as flexões por nós. E que dúvidas é que te surgiram? Antes de irmos para a parte propriamente do empreendedorismo, que dúvidas, que medos é que tinhas e como é que os superaste? O que é que tu pensavas? Bem, eu tenho um emprego, tiveste de despedir, certo? Do teu emprego. Que dúvidas é que tiveste e o que é que te fez mesmo assim? Eu tenho que mesmo tomar esta decisão. Olha, isto aconteceu numa situação, eu se queres te diga, não pensei muito bem, não estive aqui a fazer muitas histórias. Porquê? Porque eu já trabalhava, já andava insatisfeita, já tinha dito ao meu patrão que não estava muito satisfeita, eu tinha sido tinha tido um cargo e quando eles souberam que eu estava grávida, baixaram o meu ordenado, eu já andava insatisfeita. E então houve uma das vezes que eu estava no escritório e era preciso ir apagar um fogo a Lisboa e disseram-me: Raquel, agora vai para Lisboa. E eu virei-me simplesmente e disse: não, eu não vou e eu quero me despedir, já não trabalho mais cá. E foi de uma situação assim. Agora, eu não tive tempo a pensar. Porquê? Porque se eu tivesse pensado, se calhar não me tinha despedido. Porquê? Porque eu tinha uma casa, tinha acabado de construir uma casa, estava a pagar um empréstimo, o Luís trabalhava, é verdade, mas tínhamos uma série de despesas ali ao corrente, mas o que eu pensei foi, se eu continuar nesta situação, eu não vou mudar esta minha situação porque eu sabia qual eram as linhas e as diretrizes da empresa, eu conhecia como é que a empresa trabalhava e eu sabia que dali nada havia de mudar. E então foi um momento, há um livro que eu agora estou a ler, que até é a regra dos 5 segundos, que dizem que quando a gente tem que decidir algo, que devemos utilizar esta regra dos 5 segundos, e eu acho que foi o que eu utilizei em 2007, eu pura e simplesmente disse, não, isto vai contra os meus valores, eu quero despedir-me, e assim foi. Não tive direito nunca tive direito a fundo de desemprego. Uma pergunta para ti, as melhores decisões na vida são aquelas em que não pensamos muito?
Sim, eu sou muito impulsiva e realmente às vezes quando a gente pensa, é difícil, a não ser agora com uma técnica que eu aprendi este fim de semana de PNL, que é os 30 segundos, mas às vezes quando pensamos muito inibe-nos de nós evoluirmos. Porquê? Porque vamos sempre pensar, mas e se for por aqui, se for por aqui, se for por aqui e nada fazemos. Tomaste a decisão, muitos parabéns, não é toda a gente tem aqui a audácia, digamos assim, e também a coragem, ao fim e ao cabo, para tomar uma decisão, acho que todas as decisões requerem isso. Chegaste a casa, falaste com o Luís, não sei se já tinhas falado com o Luís antes, chegaste a casa, falaste com o Luís, não é? Depois também tinhas os teus filhos, não é? Os teus pais. Como é que foi gerir aí o pós-parto dessa decisão É difícil? assim, o Luís ficou satisfeito porque ele já andava insatisfeito, porque ter 2 filhos e eu estar sempre muito ausente, ele não era vida também para ele. O meu pai é que para ele, ai meu Deus, o que é que vai ser da minha filha com 2 filhos, a pagar a casa, isto vai ser o fim do mundo, porque o meu pai vê estas coisas assim muito mal. Mas pronto, devagarinho as coisas começaram a mudar, porque eu também depois tinha conhecimentos, porque também do trabalho que eu estive a fazer tinha alguns conhecimentos e comecei gradualmente, devagarinho, a ter novos clientes, a fazer parcerias, de forma a começar a ter o meu próprio negócio. O que é que começaste a fazer especificamente, Raquel? Quais foram os primeiros passos? Sei Os- que foi na área da consultoria, certo? Ou seja, era aquilo que estavas a fazer como um emprego, mas tomaste a decisão de fazer de uma forma autónoma, não é? Por ti. Mas quais foram os primeiros passos? O que é que tu tiveste que fazer? Que impacto é que teve na tua rotina, digamos assim? Se foi fácil, adaptaste, se não? É assim, eu na minha rotina tive que ter. Eu já sou uma pessoa muito organizada e sou muito de planear aquilo que tenho que fazer. Porquê? Porque aqui o grande desafio para quem está a trabalhar por conta própria, como tu disseste, é o horário. Porque se nós não formos sistematizados, chegamos ao final do dia e não fazemos nada. Então, qual foram as minhas alterações? Eu levantava-me na mesma às mesmas horas, tinha um plano. E comecei foi pelos meus relacionamentos, mas também tive uma situação caricata que quando eu me despedi, eu tive que assinar um acordo já não me lembro o nome, em que eu não Não poderia trabalhar concorrência, não é? Da concorrência, não é? desse género, que durante 5 anos eu não poderia trabalhar nas Com os empresas mesmos onde eu tive clientes. isso mesmo. Por isso, aqui o desafio foi tentar arranjar empresas em que eu já não tive a trabalhar nessa empresa e tentar começar gradualmente a angariar clientes. Por isso, foi um trabalho duro, não vou dizer que não, porque para preencher a minha agenda não era fácil, porque não conseguia preencher a agenda. E tive um outro senão inicialmente, que era os clientes que não pagavam, isto é, eu ainda fiz muitos trabalhos iniciais de projetos comunitários em que as instituições para pagar às vezes era meio ano, 9 meses, por isso foram períodos aqui difíceis. Não foi difícil, desafiantes. Outra questão para ti, passaste a trabalhar menos ou passaste a trabalhar mais de uma forma mais ecológica e melhor? Pois, se calhar até trabalhei mais, mas de uma forma mais ecológica, porque eu não me importava de estar a trabalhar se calhar à noite, quando os miúdos se deitavam, mas ao menos estava com eles e não estava fora de casa, não tinha que me ausentar 3, 4 dias para Lisboa, ou para a Madeira, ou para os Açores, e estava a acompanhá-los. Por isso, mas eu sabia que estava a ter um esforço, mas que esse esforço era para mim. Isto é, quanto mais eu conseguisse angariar, também mais eu ganhava. Que é completamente diferente. Raquel, já agora, já que tocamos aqui no ponto de trabalhar daqui de uma forma ecológica, aproveita aqui também para esclarecer aqui à malta, o que é para ti trabalhar de uma forma ecológica, o que é que significa isso? As pessoas que já estão aqui a perguntar o que é isto, trabalhar de uma forma ecológica, o que é que significa?
Bem, esta parte da ecologia quer dizer que aquelas ações ou o impacto que eu estou a ter do meu trabalho vai ser benéfico para mim e para quem me rodeia. Isto quer dizer que esta ecologia para mim é que eu estava a trabalhar em casa, eu estava satisfeita comigo e com a situação em si, mas o meu marido e os meus filhos também, porque sabiam que tinham ali a mãe ou tinha ali a esposa ao lado e que lhes poderiam dar o apoio que fosse necessário. Isto para mim é ecologia. Quais foram depois os maiores desafios que tu, digamos assim, quais foram os desafios que tu apanhaste nos primeiros anos, ou seja, para além desses de teres que fazer uma carteira de clientes nova, em termos pessoais, digamos assim, em termos de tu te reencontrares naquilo que é a mulher empreendedora que és hoje, que desafios é que tiveste? Houve momentos de dúvida? Não houve? Algum momento pensaste, digamos assim, tipo em 2010, 2011, 2012, naqueles 4, 5 anos a seguir, o que é que eu estou aqui a fazer? Deixa-me, vamos voltar para trás, não é? Help me, vamos voltar para a terra, que isto aqui não está a correr bem. Alguma vez passou-se pela tua cabeça isto ou sempre seguiste tenaz e confiante em ti? Não, eu durante o meu percurso inicial até tive muitas dúvidas se não deveria estar a trabalhar por conta de outrem do que estar a trabalhar por conta própria, porque efetivamente os primeiros anos não foram fáceis, porque era uma roda em que eu tinha que angariar clientes, eu tinha que executar os projetos, eu tinha que andar atrás dos clientes para eles pagarem, eu tive que fazer formação, porque toda a formação que eu fiz durante o meu percurso foi eu que a paguei, isto é, muitas das vezes quando estamos inseridos numa empresa, a entidade patronal dá essa formação, eu tive que fazer a certificação de auditores, tive que pagar, tive que fazer uma série de cursos, porque eu também para estar a trabalhar em termos de consultoria ou de formação eu tinha que estar qualificada e tinha que seguir a evolução dos sistemas de gestão, por isso foi um trabalho muito desafiante, mas olhando agora, eu estou numa posição que eu adoro, porque sei que aquilo que fizer, neste momento estou bem, porquê? Porque tenho uma carteira de clientes, tenho parceiros, os clientes com quem eu trabalho já posso selecionar, se eu não gostar daquele cliente já não trabalho com ele, por isso neste momento estou numa posição que estou muito satisfeita. Que conselho é que darias a quem está numa situação parecida agora com aquela que tu estavas em 2007? Que conselho é que tu poderias dar em termos de força de vontade, resiliência, atitude? O que é que tu poderás partilhar? Essencialmente é a pessoa não desistir e tentar, não é fácil, não é fácil, mas é efetivamente é não desistir, porque se nós conseguirmos ter ações que são consistentes, isto é, termos aqui uma consistência, as coisas vão aparecer e sermos muito profissionais, porque eu também acho que nesta posição estou atualmente onde estou, porque também sou muito apaixonada por aquilo que faço. Isto é, eu quando faço um trabalho, faço com paixão, faço porque sou profissional e sei que do outro lado o cliente vai ter o melhor de mim. E acho que é isto que eu digo às pessoas, sintam paixão por aquilo que fazem, sejam profissionais e não desistam porque é uma questão de tempo. Há até um cartoon que tem dois homens, um a escavar, um está quase a chegar e desiste, enquanto que o outro ainda vai a meio, ainda vai a escavar. Por isso aqui a ideia é mesmo essa, é dar continuidade, porque se fizermos bem as coisas, os resultados vão aparecer. Não é fácil, mas é melhor. É melhor, é melhor. Não, sabes porquê? Porque eu agora O posso teu sorriso decidir é reflexo. conscientemente. Podemos decidir conscientemente se queremos ganhar mais ou se queremos outras coisas. Eu agora tenho a possibilidade de escolha, porque se eu decidir que não vou trabalhar hoje, pronto, eu sei que não vou trabalhar hoje, que não vou ganhar, mas porque vou querer, se calhar, estar com a família, eu quero ir passar um fim de semana ou quero fazer outra coisa diferente. Tenho possibilidade de escolha. Eu estava aqui a ver, Raquel, também se tínhamos aqui alguns comentários. Está aqui algumas pessoas mandar-te beijinhos. Temos aqui uma pessoa que deves conhecer bem, que é o Luís Leite, está a dizer assim: estou sempre a apoiar. E é muito É bom, verdade. e é o facto também de teres aí uma pessoa também ao teu lado
te compreenda e que reme ao teu lado, não é? Acho que não é questão de estar à frente ou atrás, é estarmos os dois lado a lado, como vocês estão a remar, não é? Porque se for um barco a remos, não é? Eu gosto muito desta analogia, se remarmos do lado direito do barco ou do lado esquerdo do barco, o barco vai andar aos círculos, não é? E se nós queremos ir do ponto A ao ponto B, por muito pequeno que seja o rio, não é? Ou por muito pequeno que seja costa a costa, temos que remar, mais vale remar devagar dos dois lados do que só remar de um lado, senão o barco não sai do sítio. Tu falaste de formação, eu sei que tu és uma apaixonada pelo desenvolvimento pessoal, e que tens investido muito nisso. O que é o desenvolvimento pessoal para ti e como é que tomaste consciência que era importante para a tua vida? Ok. Mas antes só de avançar, deixa-me só Claro, esclarecer força, que sim. efetivamente, se não fosse o Luís, não é? Eu se calhar não teria esta evolução que tenho, porque ele realmente apoia-me a 150%. E se não fosse, se calhar não estaria onde estou hoje. Agora, desenvolvimento pessoal. Bem, para mim o desenvolvimento pessoal faz todo sentido. Nós tivemos este fim de semana uma formação de programação neurolinguística em que aprendemos que nós só nos conhecemos a nós mesmos 5%, o que é muito pouco. E o desenvolvimento pessoal permite-nos o quê? Permite-nos nós conhecermos a nós melhor para, de alguma forma, podermos interagir com o outro de outra forma. Porque o desenvolvimento pessoal não é mais do que isto, é facilitar as conexões com outras pessoas e é fantástico. O que é essa necessidade? De que forma é que tu achas que é importante nós termos esta abertura? Porque tu és de uma área também muito prática e muito concreta, como a área das matemáticas, mesmo a parte da biologia, como é o meu caso. Às vezes é a nossa formação e deformação profissional, digamos assim, quase que nos impede de ver para além do óbvio, não é? Nós vemos aqui temos aqui o nosso mapa, não é? E vemos o território que está à nossa volta. E como é que foi tu teres a noção de que precisavas também disso? É assim, Ou onde é que, ou se consegues encontrar algum momento, desculpa lá, mas consegues encontrar algum momento específico assim, opá, eu preciso mesmo disto porque sem isto não vou evoluir, e que quando nós não evoluímos, não é? Nós temos que ter consciência que também acontece isto, não é? Numa fase inicial, quando eu comecei, desculpa-me aqui o parente, mas acho que é importante. Quando eu comecei achava que apenas precisava de skills, habilidades técnicas, não é? Saber fazer, ou seja, saber executar tarefas, ou saber executar, seja o que for, em que áreas for, como sabes, eu tenho mais do que uma empresa, e depois cheguei a um ponto de que calculei que, bem, se eu não me tornar uma pessoa melhor, não é que fosse uma má pessoa, não é? Mas se eu não evoluir enquanto pessoa, eu nunca vou também evoluir nos meus resultados, não é? Porque estou a chegar a um ponto de estagnação. Não sei se encontraste esse momento. Olha, André, o que eu te posso dizer é que, apesar de eu estar agora mais focada no desenvolvimento pessoal, eu já comecei com a parte do desenvolvimento pessoal já há alguns anos. Porquê? Porque eu também dou formação, e nós na formação temos que interagir com diversas pessoas. E eu sentia que tinha que ter melhores competências no que diz respeito à interação, à comunicação, e eu já tinha tido no meu passado alguma formação nesta área. Mas algo muito pontual, isto é, fazia agora uma formação, depois mais tarde fazia uma outra. Em termos de leitura não estava sistematizada, não fazia leitura de desenvolvimento pessoal sistematizada. Só recentemente, há cerca de tenho vindo a apostar na parte do desenvolvimento pessoal, porque é aquilo que eu te digo. Eu, enquanto mãe de 2 filhos, eu sei que se eu estiver melhor comigo, vou estar muito melhor para eles, e eu já tenho uma noção, eu sinto-me muito grata. Eu tenho meu filho que vai fazer 16 anos agora, dia 13 de maio, que é quarta-feira, e ele nesta quarentena já leu 2 livros de desenvolvimento pessoal. Eu já consigo falar com ele sobre questões de liderança, sobre questões de objetivos, sobre questões de propósito, que para mim não há nada que me deixe mais orgulhosa do que isso.
É muito interessante isto que tu passas, e eu também conheço bem também a tua família e admiro muito essa vossa interatividade, não é? Também no que toca também à partilha de coisas. As vossas conversas são conversas de adultos, não é? Tem conversas de adultos com os vossos. Eu salvo erro, o Tiago tem 13 anos, o Luís vai Sim. fazer 16, e é engraçado que vocês têm sempre este tipo de conversa, e nota-se que essa paixão por fazer as coisas e esse vosso desenvolvimento pessoal, esse vosso crescimento, permite-nos também elevar a fasquia, elevar o patamar, e eles, os dois, também sentem esta necessidade também de vos acompanhar e de ir mais além. Já lá vamos, tocaste aí num ponto muito interessante, são os hábitos de leitura, mas já lá vamos. Eu sei que tu ano passado, em abril ou em maio, estiveste no UPW, no Unleash the Power Within do Anthony Robbins, estiveste lá em Em Londres, abril. em abril. Em abril. Como é que foi isso? E como é que foi, já agora, eu não posso deixar de perguntar isto, como é que foi o Firewalk? Sei que muita gente, eu sei que tu estiveste lá, que andaste, isto do Firewalk, a Raquel se calhar pode explicar melhor do que eu o que é, mas basicamente o Anthony Robbins tem ao fim e ao cabo, um desafio em que os participantes deste evento literalmente andam em cima das brasas, com os pés descalços. Era algo que as minhas crenças passadas me bloqueavam completamente a mente para acreditar que sequer que fosse possível, mas hoje em dia estou completamente apaixonado pela ideia. Isso ainda não fiz, infelizmente, mas sei que é possível. Como é que foi aquele evento? Foram 4, 5 dias que estiveste lá em Londres? Foram 4 dias e 4 que dias, como é que foi foram, isso? olha André, foi uma experiência, para quem puder, é transformador. Eu realmente, quando saí daqui, disse: não, eu vou andar sobre as brasas, eu vou andar sobre as brasas, porque foi logo no primeiro dia. Só que depois aquilo começa-se a chegar à hora e aquilo diz: como é que é possível? Mas é uma sensação brutal, porque realmente eles fazem. O primeiro dia estamos com o Tony Robbins, ele está a trabalhar connosco as nossas crenças, a colocar-nos no state, que é preparar-nos para que a gente possa caminhar sobre brasas sem nos queimarmos. E depois é aquele todo ritual em que são mais de 14 mil pessoas, todos descalços, a andar descalços pela estrada, a encaminhar-nos para carreirinhos que haviam de brasas, e nós chegávamos lá à frente, colocávamos no state e passávamos as brasas. É uma sensação, a gente quando chegava ao outro lado, não sei explicar, mas é uma sensação inexplicável. E depois, no Tony Robbins, o que eu adorei foi, eu fui mesmo lá com a intenção de aproveitar ao máximo, tinha algum receio do inglês, porque eu percebo o inglês, mas sabia e estava consciente que tinha que fazer exercícios com várias pessoas de várias nacionalidades, porque estávamos lá, eu já não sei precisar quantas nacionalidades é que estávamos lá, mas por incrível que pareça, eu consegui fazer todos os exercícios e consegui mesmo aproveitar e trabalhar algumas crenças, que nós temos crenças que são muito limitadoras e muitas das vezes vêm da nossa infância. E é por isso que eu estava a dizer que para mim o desenvolvimento pessoal é muito importante, porque eu não quero estar a condicionar e a colocar crenças limitadoras na educação dos meus filhos, porque isso vai fazer com que eles depois na idade adulta vão sofrer com essas crenças limitadoras. Raquel, excelente esta tua partilha e a da parte humana pessoal. Já vamos aqui também à parte dos livros, não é? Que temos aqui também este desafio que eu te coloquei. Já agora também para partilhar, a Maria José Lima está a mandar-te uma mensagem. Obrigado, Raquel, pela partilha e humildade. A Estela Pereira está a dizer parabéns, um bom exemplo como empreendedora, mãe e pessoa. Pronto, isto é fantástico, também conseguimos também tocar na vida de outras pessoas, é algo maravilhoso. Muito obrigado a todos pelos vossos comentários, já sabem, se quiserem também comentar, identificar aqui os vossos amigos para verem, ou alguém que possa fazer sentido assim como faz para vocês. Não sejam egoístas, partilhem, porque quanto mais partilharmos, mais o mundo nos dá em retorno. Sem dúvida. Como é que esta lei da reciprocidade tem feito sentido para ti? Quando é que tu tiveste noção de que quanto mais tu desses, quanto mais partilhasses, mais tínhamos em troca? Porque a nossa educação, não é?
a nossa típica educação portuguesa, mesmo a educação formal que temos na escola, sim, não é para isso que quase que nos educa, educa-nos para o contrário, não é? Não podemos, temos que guardar para ter, não é? Quase como se fôssemos entrar no período da fome, não é? Vamos guardar para ter, e às vezes quanto mais partilharmos, mais temos em retorno. Como é que isso tem feito sentido para ti? De que formas é que consegues aplicar isso? E como é que partilhas isso também com os teus filhos? Olha, faz todo sentido. Eu, desde que comecei agora a ler, efetivamente a grande parte dos livros dizem isso mesmo, que é, quanto mais dermos, mais vamos receber. Por isso, eu aplico isto sempre que possível, isto é, e há formas muito simples de fazer isto, ou através de voluntariado, ou através de... Eu recordo-me, posso dar agora um exemplo, eu tenho uma avença, nesta quarentena, apesar de não ter recebido, o mês de abril para mim foi um mês negro, porque tive um abaixamento da faturação de 93%, cheguei à conclusão que não ia poder ter qualquer apoio, e eu mesmo assim disponibilizei uma avença a dizer, não, olha, fiquem com a avença, não me paguem, e por incrível que pareça, 2 dias depois venho a saber que tenho direito a apoio e venho a saber que um cliente meu que estava com uma dívida para comigo fez-me a liquidação dessa dívida. Por isso, como é que eu posso dizer? É a lei da reciprocidade, quanto mais damos, mais recebemos. E isso faz todo sentido. Agora, aos meus filhos, como é que eu tento que eles também incuta neles este sentido? Faço apoio a um centro de acolhimento temporário, sempre que possível eu gosto que eles venham comigo, até para eles saberem que outras realidades é que existem, e porque vai-lhes abrir o mapa mental deles, e tento sempre que eles também, na casa, vou dar outro exemplo, nesta quarentena eu dou-lhes uma semanada. Chegámos à conclusão que durante esta quarentena a semanada não ia ser dada. Porquê? Porque se não há dinheiro a entrar em casa, também então eles não vão ter esse dinheiro também a entrar. E eles entenderam perfeitamente, e é desta forma. Não sei se respondi à tua questão ou não, André. Excelente. Mas é desta forma. A ecologia doméstica, não é? Também temos que ter aqui noção do que é a gestão como é isso em casa, não é? Senão acho que para gerirmos grandes coisas, ainda hoje estava a ler um livro, ontem à noite estava a ler um livro do António Robbins, que é O Jogo do Dinheiro, e o António Robbins logo no prefácio diz uma coisa do seguinte, que diz em relação a esta lei da reciprocidade e da capacidade para nós gerirmos o dinheiro. E também aprendi isto noutro livro, que é O Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. O T. Harv Eker diz que quem não souber gerir €1, não é? Quem não souber gerir €1 não consegue gerir também 1 milhão. Não é? Porque acaba por ser a mesma coisa, porque nós devemos gerir em relação com proporções, não é? Com percentagens daquilo que é o nosso income, é assim que devemos fazer, não é? Quem não conseguir poupar 10% do que ganha, também posso partilhar outro livro, que é o Homem Mais Rico da Babilónia, que é um livro excelente, Eu esse ainda não li. Devia ser lido nas escolas, que fala que nós devemos poupar sempre 10% daquilo que nós recebemos, e 10% é 10%, 10% de €1 são 10 cêntimos, 10% de 1 milhão são 100 mil euros, a proporção é exatamente igual. E a propósito do jogo de dinheiro, e que recomendo este livro, o António Robbins diz o seguinte, que quem não conseguir dar 10 cêntimos, não é, de euro nesta fase, quem tiver €1 e não conseguir dar 10 cêntimos, também não é quando tiver 10 milhões, também vai lhe custar dar 1 milhão. Portanto, é exatamente igual, portanto, a proporção é a mesma. Se nós não soubermos também partilhar agora, porque há sempre recurso. Aproveito aqui também para dar aqui 2 frases que partilharam aqui contigo. Filipe Azarro, és um exemplo a seguir, Raquel, sou grata por poder partilhar a caminhada com pessoas como tu, obrigado. Filipe Ramos, Raquel Leite, em primeiro lugar, parabéns. E faz-te a seguinte pergunta, Raquel. Se acreditas que colhemos aquilo que semeamos e que há sempre retorno? Eu acredito plenamente nisso. Isto é, quanto mais
Se nós plantamos amor, se damos carinho a alguém, é isso que vamos recolher. Por isso é que a vida é como é. A gente só vai recolher. Agora há muitas pessoas que se calhar numa idade mais avançada que dizem eu não tenho ninguém, estou sozinha. Mas não é verdade, se calhar essa pessoa deu amor, criou rotinas, criou hábitos para que houvesse acompanhamento. Eu acredito plenamente e a minha intenção positiva para com as pessoas é efetivamente fazer o bem. Porquê? Porque eu sei que vou ter esse retorno. Mais uma questão, obrigado Raquel. Maria José Lima pede que definas uma qualidade e um defeito como pessoa. Ou seja, uma qualidade e um defeito que tu reconheças em ti como pessoa, não como profissional. Eu não daria defeito, daria feitio, mas vamos por aí. Olha, eu começo logo pelo defeito, acho que sou muito teimosa. Quando eu meto alguma coisa na minha cabeça, eu tenho que levar a minha avante. Acho que aí a teimosia realmente poderá ser em algumas situações não tão positiva. A minha qualidade, acho que sou uma pessoa muito positiva e alegre, feliz, por isso acho que seriam esta qualidade. Sem dúvida. Raquel, tenho aqui mais só 2 ou 3 tópicos para tocar contigo. Hábitos de leitura, como é que tu os criaste? Que eu sei que é uma dificuldade para muita gente. E eu sou apologista dos pequenos hábitos. Há um bom livro que é o Pequenos Hábitos, não é? Que nós devemos adquirir pequenos hábitos. Eu sou apologista que mais vale ler 10 páginas por dia do que ler, às vezes, um livro por dia e depois estar 3 ou 4 meses sem pegar num livro. Mais vale lermos 10 páginas por dia, que ao final do mês são 300 páginas, são quase 2 livros, um livro e meio, dão 15, 20 livros por ano. Como é que tu adquiriste estes hábitos e que tipo de livros lês? E nós já lá vamos também aos livros. Olha, eu pelo menos todas as noites antes de dormir, agora troquei a rotina, vou um bocadinho mais cedo, que é para ter ali pelo menos meia hora de leitura. Por isso acho que para mim, antes de dormir, faz todo sentido. Se puder, de manhã também leio, isto é, qual é a minha rotina de manhã? Eu levanto-me, faço a minha meditação, já disse isto várias vezes nas minhas partilhas, tomo um pequeno almoço, planeio o dia, tenho um plano específico para eu planear o meu dia e se eu vir que tenho tempo entre o planeamento e o início do meu trabalho, ainda dou ali uma leitura. Se não, aproveito, ando sempre com um livro comigo na minha mala e se vou almoçar e se almoço sozinha leio e se tenho algum período parado também leio, por isso aqui a dúvida é sempre ao final da noite, antes de dormir e depois durante o dia se tiver oportunidade, ando sempre com livros atrás de mim. Obrigado, Raquel. Chegamos aqui a esta parte também dos livros e depois vamos a uma parte que eu sei que tu és apaixonada, que é esta parte da tua paixão por conhecer o mundo. Em relação aos livros, estás a ler agora A Regra dos 5 Segundos, salvo erro, da Mel Robbins. Pronto. Que lições tens tirado desse livro? Olha, este livro, por acaso, tem sido uma surpresa para mim, fala muito na coragem, fala muito nas decisões que nós temos que tomar e que devemos tomar as decisões como a largada de um foguetão. Quando se lança um foguetão, eles contam 5, 4, 3, 2, 1 e depois tem que ir, não há nada a fazer. E aqui nas decisões é a mesma coisa, é nós contarmos de 5 para 1 e quando chegarmos a 1 fazermos, isto é, vou dar um exemplo muito simples. Eu quando estive a levantar-me todos os dias às 6 da manhã, o que é que me custava inicialmente? Era se eu dizia assim, só vou para mais 5 minutos, morreu. Porquê? Porque ficamos mais 5, mais 5, mais 5 e não nos levantamos às 6 da manhã. Mas se utilizarmos esta regra dos 5 segundos, que é, tocou o despertador, 5, 4, 3, 2, 1, estou-me a levantar, então eu sei que vou conseguir executar a tarefa. E este livro fala sobre isso, que é não pensarmos, não deixarmos a nossa mente pensar e ao fim de 5 minutos decidir se eu quero fazer um telefonema,
Em vez de estar aqui a dizer, mas será que vou fazer o telefonema, será que não? Não, 5, 4, 3, 2, então vou fazer o telefonema. Está feito, está bem ou mal, depois eu faço a gestão sobre isto, por isso eu estou a gostar do livro. Depois tem muitos depoimentos de pessoas que utilizaram este método e que tiveram sucesso, é interessante. Excelente, essa dica é muito boa. Eu já vi um pequeno documentário com a Mel Robinson onde ela fala dessa técnica. Sim, ela tem um Metadex muito vista, com montanhas de visualização. Pesquisem porque vale a pena e ajuda-nos a arrancar. Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki. Não sei se os teus filhos já leram, se não. Não. Por mim, acho que devia ser obrigatório no secundário os miúdos lerem o livro, porque eu só li este livro quase aos 30 anos. André, eles não leram, mas ouviram. Porquê? Porque sabes como é que eu sou. Eu disse assim, fomos uma vez visitar-te a Torre de Moncorvo e disse, meus senhores, vamos ouvir o áudio do Pai Pobre e o Pai Rico. E por incrível que pareça, os meus filhos gostaram. Acho que dá ali, é que são duas áreas tão distintas e eles conseguem começar agora a pensar nestas temáticas, foi muito bom. Quem mexeu no meu queijo, de John Spencer. Que ideias tiraste para a tua vida? E a quem recomendarias este livro? Olha, eu acho que é um livro simples, eu recordo-me dele, eu já o li há alguns anos. Eu sei que ele é de capa amarela e eu comprei-o e já estive aqui a ver na minha biblioteca que ele desapareceu. Acho que é um livro muito simples e acho que qualquer pessoa pode ler esse livro. Eu recomendo a qualquer pessoa para ter esta leitura. Agora, gostava de o voltar a ler novamente, já andei aqui à procura, mas o livro de grilo. Depois posso-te emprestar o livro e é Spencer, peço desculpa, não é John Spencer, é Spencer Johnson. Outro livro também que eu recomendo muito do mesmo autor é Picos e Vales, que é excelente para nós percebermos as grandes variações que nós temos na nossa vida, que há momentos de aprendizagem, não é? que são os vales, depois há o momento em que estamos a crescer para o pico, que temos as nossas também dificuldades à própria ascensão, e depois temos aquela sensação de quando estamos a descer que é fácil, mas quando a coisa já começa a andar muito rápido é sinal que também estamos outra vez a ir para o vale, e é um ensinamento muito bom. É um livro que tem 80 páginas, lê-se numa tarde, é excelente. Dois livros para finalizarmos. Os Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker. Que impacto é que teve, olha, nem de propósito, que impacto é que teve e que tem na tua vida? Olha, este livro eu acho que todas as pessoas deveriam de ler, porque permite-nos ter aqui dicas de como é que devemos gerir o nosso recurso financeiro e explica-nos aqui até o que estou agora a testar. É o que ele fala aqui em tentarmos pegar naquilo que recebemos e tentarmos ter aqui 6 frascos para podermos separar o dinheiro para diversos fins. E acho que realmente tem aqui dicas que são fundamentais para podermos evoluir e para termos aqui a noção em termos financeiras. É muito bom. Desperta o gigante cá em si, Anthony Robbins. Como é que eu sei que leste o livro antes de ir-se ao UPW? Já deve estar. Não li. Okay. Decidi não ler. Okay. Fui primeiro ao Tony Robbins e só depois é que li, e efetivamente isto é uma Bíblia. Eu já o li, mas tenho aqui sempre partes e tenho aqui situações que vou aqui muitas das vezes pesquisar, porque aqui realmente é uma orientação para a nossa vida, porque ensina-nos como é que devemos de descrever os nossos objetivos, os planos de ações, controlar emocionalmente as nossas emoções. Fantástico. Raquel, estamos a chegar aqui ao fim, vou mesmo chegar aqui ao último tema. Para quem nos estiver a ver, já sabem que se quiserem partilhar, se fizer sentido para algum amigo vosso, partilhem, identifiquem nos vossos comentários. Façam chegar a outras pessoas, porque certamente poderá fazer sentido esta história da Raquel, que é extraordinária. André, Raquel, desculpa, deixa-me só dizer isto. Diz. Eu aconselho também que este para mim foi o meu primeiro livro, que é Os Princípios do Sucesso. Também muito bom. Também o tenho, o livro é muito bom. E o Jack Canfield também
faz parceria, estou-me a esquecer agora do nome do outro autor, mas entretanto também já me lembro. Há um documentário muito interessante, se quiserem ver, publicidade à parte na Netflix, que é sobre o livro O Segredo, que fala sobre a lei da atração. Recomendo vivamente que vejam leiam o livro, quem não gostar tanto de ler, que veja o documentário, que vale a pena. Raquel, tenhas aí o Globo atrás, eu não podia deixar de lá chegar. No verão do ano passado fizeste uma viagem maluca com o Luís e com os teus 2 filhos na Europa Central. Como é que foi? Como é que é esta tua paixão também por conheceres o mundo e por viajar? Como é que foi essa tua viagem e qual é que será a próxima? Olha, foi uma viagem que foi para a vida, para mim e para os meus filhos, porque foram 20 dias por 10 países e 15 locais distintos. Foi uma viagem em que todos nós participamos, porque nós definimos quais seriam os países que queríamos visitar. O Luís adora e tem uma paixão por fazer os trajetos e a forma como é que a gente se ia movimentar entre trajetos. E depois os meus filhos ficaram com alguns destinos para selecionar a alimentação, pontos de interesse, e que foi muito giro. E que foi uma experiência, foram uma mochila para cada um de nós. Isso foi um desafio para mim. Eu gosto de ir de férias e muitas das vezes levo mais do que uma mala. Sou senhora, vá-se lá entender, mas com uma mochila nós passamos por países lindos, fizemos comboio-cama, temos experiências, olha, fantásticas, e recomendo a todas as pessoas que tenham filhos na faixa dos meus filhos, entre os 13 e os 15 anos, eles dão um valor imenso, pelo menos os meus gostam, porque comem de tudo, não tivemos nunca esse problema, e tivemos uma sorte danada que apanhámos bom tempo em todo lado. Ou estava a chover antes ou depois do país para onde nós íamos, por isso foi espetacular. A sorte procura-se. Também quem quiser saber mais como é que a Raquel fez este tipo de... organizou isto tudo, também falo com a Raquel, certamente a Raquel pode explicar como é que fez isto. Qual é que será a próxima viagem? Eu sei que tu agora em abril eras para ir às Caraíbas, fazer uma coisa que eu também era para fazer. Era Miami, e depois era um cruzeiro nas Caraíbas, íamos conhecer as Bahamas, o México, Ilhas Caimão e Jamaica, por isso vai ficar para o próximo ano. As próximas férias ainda não foram desmarcadas, que são 15 dias pela Europa do Norte, e vamos conhecer 6 países, não sei se vamos conseguir porque estávamos a sair a 4 de agosto e com esta questão da pandemia não sei se vai ser possível ou não. Por isso este ano... Pode ser que sim, vamos acreditar que sim. Mas pronto, tudo isto tem sido uma viagem fantástica. Porque é o que nós gostamos, efetivamente, dar aos meus filhos a experiência deles poderem conhecer outras culturas e de alguma forma eles também praticarem outras línguas, o que foi fantástico. Raquel, e esta nossa viagem pela tua história já passou mais de uma hora, se calhar temos que remarcar para outra altura também. Muito obrigado, muito obrigado pela tua disponibilidade e por teres aceito aqui o meu convite. Pronto, mas peço-te aqui umas últimas palavras. Tivemos aqui muita gente também a ver-nos e a escutar-nos com atenção e também que certamente nos irão escutar aqui num futuro próximo. Aqui umas últimas palavras aqui também para toda esta Assembleia. Olha, André, foi um prazer estar aqui a partilhar a minha história. Realmente é muito bom a gente partilhar a nossa história e que não se limitem. Se têm sonhos, tudo é possível, tudo depende de nós. Por isso é só preciso ter ação, porque quando temos ação, o caminho é para a frente. Por isso, invistam em vocês e sigam os vossos sonhos. É o que eu digo a todas as pessoas, porque é possível. Se eu consigo, vocês também conseguem. Muito obrigado.
Pronto, foi a terceira edição das Power Talks, esta conversa com Raquel Leites, mãe e Obrigada. empreendedora de sucesso. Se têm alguma sugestão ou algum feedback a dar, façam o favor de dar aqui nos comentários. Da minha parte, muito obrigado, Raquel, muito obrigado a todos vós que nos estiveram a Obrigado, ver. André. E já sabem, façam o favor de ser felizes, porque esta vida é maravilhosa. Isto são 2 dias, 2 dias. passa a voar, malta. Vivam para a frente, porque o que lá vai, lá vai. Nós só podemos mudar o que está a acontecer hoje. O ontem já ninguém toca lá. É Malta, verdade. foi um Obrigada. prazer, foi um privilégio. Muito obrigado a todos.